Ótima sexta-feira para todos. Final de semana chegou. Bem mais rápido, né, do que imaginávamos, pois nós tivemos aí um feriado na segunda-feira. Nossa semana iniciou assim, né, com aulas, trabalho e tudo a partir de terça. Então, por isso, nós sentimos que a semana ela foi mais rápida. Não sei se essa sensação foi só comigo ou se aconteceu com vocês também. Chegamos ao final de semana, claro, amanhã. Porém, amanhã nós teremos aí nosso início, né? A nossa semana avaliativa. Entre ela, teremos o banco de questões. Amanhã, a tia Amanda vai enviar bem cedo. Amanhã não, é sábado. Enviará bem cedo o vídeo aula do banco de questões. Enviarei às 8 horas da manhã, tá? Hoje nós vamos, nesse primeiro horário de sexta-feira, vamos abordar aí os conteúdos da disciplina de História. Então, para isso, todo mundo pega aí o seu livrinho de História e vem comigo para que nós possamos abordar o conteúdo novo sobre História. Nós vamos abrir o nosso livrinho de História na página 52, que está falando sobre a relação entre a cidade e o campo. Esse é o nosso conteúdo. Nós sabemos que as áreas rurais são conhecidas como campo, né? E as áreas urbanas conhecidas como cidade. Então, quando dizemos assim, meu amigo mora na zona rural, quer dizer que o amigo mora no campo. Eu vivo na zona urbana, ou seja, eu vivo em uma cidade. Há vantagens e desvantagens em viver em cada uma dessas áreas. E nessa aula de hoje, nós vamos conhecer quais são as vantagens e desvantagens para cada área dita aqui. A área rural ou a área urbana. Nós vamos iniciar falando sobre as vantagens de viver em uma área urbana, que é essa que nós vivemos, né, em uma cidade, e é a que eu apresentei aqui na aula, que vocês podem observar agora, que eu coloquei aí na tela. Nós convivemos em grupos maiores, nós temos maior diversidade de serviços e opções de entretenimento, ou seja, de se divertir, né? Na cidade, nas áreas urbanas, nós temos os shopping centers, as praças, né? Vários outros tipos de entretenimento, né? Chega o final de semana, eu queria tanto sair um pouquinho, né? Esse momento que nós estamos não é tão propício para essas saidinhas, né? Mas tem gente que fala assim, eu vou ao shopping rapidinho. Isso só é possível porque nós temos essa diversidade de serviços, né, na área urbana. Mas algumas desvantagens, né, dessa área urbana, quais são? Tenho certeza que vocês já se lembraram de alguma, né? Nós temos um tráfego de veículos muito intenso, né, que gera problema no trânsito. Por exemplo, meio-dia, 6 horas, a gente passa ali naqueles sinais ali, igual tem ali no centro, dentro do centro mesmo, ali perto daquela padaria Pão Gostoso, farmácia indiana. O trânsito é intenso. Muitos carros, muitas motos, bicicletas, pessoas, né, pedestres. Então, essa é uma das desvantagens, né, de viver em área urbana, porque acaba gerando problema mesmo no trânsito. Nós também perdemos a paisagem natural para os prédios, lojas, bancos e avenidas, né? Quase não podemos observar numa área urbana essa paisagem natural que é tão linda e tão rica, né? De cores. Nós temos também pouco contato com a natureza, né? Nós respiramos o ar empoeirado, conviver com poluição sonora. Tem gente, né? Vizinhos, não sei se é o caso de vocês, que ligam som muito alto, ou às vezes nós vamos até ao centro da cidade, né? Ao nosso ali fazer alguma coisa, tem vários sons ligados de propaganda, sons de carro. Então, isso significa conviver com a poluição sonora. Então, essas são algumas desvantagens de viver nessas áreas urbanas. Respirar esse ar, né, assim, empoeirado, carregado, assim, mesmo, que nós já falamos sobre a poluição do ar em ciências. Pessoal, observa essa imagem. Que paz que ela traz.
né? Que imagem, que lugar delicioso, que lugar maravilhoso. Eu amo o campo, eu amo, né, roça, essas propriedades rurais. Eu sou apaixonada, eu gosto muito, né? Então, as vantagens de viver nessas áreas rurais são ter acesso a uma maior parte de área verde, né, como plantações, rios, sítios, fazendas, né, chácaras, além de vários animais também. E outra coisa importantíssima, respirar o ar puro, porque quase não há poluição. Tem sim tráfego de pessoas, de carros, mas o tráfego é menor do que na cidade. Então, essas são as vantagens de viver em áreas rurais, como essa que eu apresentei para vocês. E as desvantagens de viver nas áreas rurais são estudar em uma escola que muitas vezes é distante de sua residência, isso é verdade, né? Ter poucas opções de serviço e entretenimento. Por exemplo, quando nós falamos que é longe de uma residência, eu também moro longe da minha escola, como nós, né? Mas nós temos maior acesso a carros, vans, né, para poder fazer esse transporte. Em áreas rurais, por exemplo, eu tenho uma priminha que ela mora, né, no campo, na área rural. E o acesso para ela ir para a escola é muito complicado, porque é muito longe, né? A prefeitura dispõe de uma van para pegá-la em casa, mas quando chove muito, dificulta, não tem como os alunos ir para a escola, porque perdão, lá o lugar onde ela mora, o local, tem várias ladeiras com barro, então dificulta bastante. Nesse período chuvoso mesmo, quando temos um inverno, período de muita chuva, os alunos ficam muito prejudicados, porque moram em lugares de difícil acesso, então o carro não consegue ir e vir para pegar e levar para a escola, e a escola é bem distante. Essa, com certeza, é uma das maiores desvantagens de crianças que moram, né, na zona rural. E também ter poucos serviços de entretenimento, né? Por exemplo, na zona rural não tem shoppings, né, praças, enfim, essas opções de entretenimento. As crianças, elas entretêm de outras formas, outras brincadeiras. Hoje, com esse mundo ativo, né, virtual que vivemos, já é possível ter Wi-Fi, né, na roça, no campo. Então, facilita um pouco mais para as crianças e também para os adultos. Porém, entre vantagens e desvantagens de se morar na área rural ou na área urbana, a cidade precisa do campo, assim como o campo também precisa da cidade. Então, os dois estão ligados num único propósito. A cidade precisa dos serviços que o campo oferece, como o campo também precisa dos serviços que a cidade oferece. Então, vamos lá. As atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne, ovos e etc. Tudo isso é produzido lá no campo, mas é trago também para a cidade para nós podermos comprar, né? São mercadorias que nós consumimos diariamente. Então, as atividades da cidade que produzem mercadorias são consumidas no campo. Quais são? As vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos, tudo isso o pessoal que mora lá no campo encontra onde? Na cidade. Então, eles precisam se deslocar do campo e vir à cidade para ter acesso a tudo isso aí. Por exemplo, eu preciso levar meu filho para tomar uma vacina. No campo não tem, né? Pode ser que tenha um posto, um PSF, alguma coisa, postinho de saúde, mas os demais serviços, né, para quem vive no campo, é muito complicado, só encontra mesmo na cidade. Então, a gente percebe que há uma relação de complementação entre a cidade e o campo. Um complementa o outro. Assim como quem vive na cidade precisa dos serviços do campo, vice-versa. Quem vive no campo também precisa dos serviços oferecidos na cidade. Então, dentre essas afirmativas, nós vamos realizar a atividade de hoje, né, no livro de História mesmo, na página 55 e 56. Lembrando que essa atividade é para a próxima aula, mas ela é bem simples. Pelo que eu observei aqui, só tem 5 questões.
Então, pessoal, leiam com atenção cada questãozinha dessa aí. Tudo faz associação à aula de hoje, ao que aprendemos hoje sobre a relação entre o campo e a cidade, é claro. Então, observem, tem várias perguntinhas aí que são pessoais, sobre o que você acha. De início, eu passaria uma pesquisazinha, um levantamento para vocês fazerem, para me entregar na próxima aula. Só que vai dar muito trabalho. Essa semana vocês têm prova, né, para fazer, para se preocupar. Então eu vou deixar essa atividade de levantamento sobre o campo, pessoas que moram no campo, na cidade, para a próxima aula. Hoje vocês irão realizar apenas a atividade do livro mesmo de vocês, da apostila, tá bom? Qualquer dúvida, só me procurar aqui. Beijinhos, até daqui a pouco na nossa próxima aula.